aqui, ele nos dá um ensinamento aqui, o profeta, aqui segundo Reis 2, no versículo, segundo Reis 4, no primeiro versículo, aqui fala sobre Eliseu que aumenta o azeite da viúva. Aqui diz assim que uma certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas e todos os seus vizinhos, vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todos estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá vendo o azeite, pague sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar. Aqui está falando sobre a fé da mulher. Aqui está falando sobre a fé que ela tinha que exercer. Aqui, segundo Reis. Aqui fala sobre ela exercer a fé que o profeta lhe tinha direcionado. Aqui fala que o que tens em casa, os recursos de Deus são ilimitados. Facilmente ele poderia ter suprido as necessidades da mulher com apenas uma palavra, mas o Senhor chamou a participação humana como ato de fé, que muitas vezes em seu ministério terrestre, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Aqui a mulher tinha que exercitar a fé dela, ela tinha que crer. E continuando aqui falando sobre isso, aqui em Isaías 26 também fala sobre exercer a fé. Isaías 26, no versículo 3, que diz assim que tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui o profeta está falando sobre a confiança que devemos ter em Deus. Aqui no 26, que começa no 4, no 3, que fala sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. E aqui ele diz que a paz, o propósito, tudo que a pessoa precisa para ser feliz é uma boa definição para esse termo. E Jesus deixa bem claro que o ponto de referência não são os bens materiais, como está escrito aqui em Lucas 12, que fala sobre isso.
no versículo 13. É que é decisivo o propósito, a determinação de confiar-se nas mãos do Senhor, de andar no caminho traçado por Ele, e cujo maior desejo é que a fama dele se espalhe. Isso é o propósito de que Cristo reine sobre aquele que confia nele. E o que tens em casa? O profeta perguntou à viúva. Chegamos a Deus confiando que Ele tem um plano para a nossa vida. E em casa é a continuação de um ministério. O azeite é um sinal da unção, oportunidade de recomeço, recomeçar, não nos entregar ao desespero. Você vai viver no equilíbrio do Senhor. O que tens em casa, o seu futuro não está em trevas, mas o Senhor já preparou nas mãos dele e ninguém pode nos tirar. O herdeiro é de Deus através de Jesus Cristo. Como diz lá em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos a condição de recomeçar um memorial diante de Deus. Ele tem um resultado de algo eterno. Vai trazer vitórias sobre os nossos adversários. Uma aliança com o altar. O que teme ao Senhor tem uma aliança e constrói um memorial. Porque a mulher teve uma atitude de busca, não de murmuração. Eliseu disse à mulher: entra na sua casa, sela a porta, não diz nada para o mundo. Diz ao Senhor. Ela pediu justiça contra os adversários, clamor da justiça, como a andorinha churiava, clama por justiça, me faz justiça contra os meus adversários. Então, é a gente buscar em Deus essa confiança, para que Ele possa exercer juízo sobre aquilo que é maior do que nós, mas Deus é maior. No sentido dos nossos adversários ser maior do que nós, em força e capacidade, mas Jesus Cristo já venceu os nossos adversários. Eu vou falar referente a sonho, porém cabe você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Quando você sonha com uma loja cheia de objetos, brincos, colares, acessórios, em geral, é um sinal positivo que frequentemente está associado à prosperidade, autoestima e abundância de oportunidade. Esse tipo de sonho reflete seu valor pessoal e a valorização que você dá a si mesmo, porque uma lojinha farta, organizada, representa a entrada de dinheiro, sucesso financeiro e um futuro próspero. Autoestima e valor pessoal, porque brinco e colares, por serem adornos, simbolizam como você se vê e se valoriza. Ver muitos deles sugere um momento de alta confiança ou a necessidade de reconhecer sua própria qualidade. Porque novas notícias, convites, ver ou ganhar colares e brinco no sonho pode indicar a chegada de boas oportunidades, especialmente na área profissional, porque você ter atenção aos detalhes. Se a lojinha está organizada, representa controle financeiro, e se está e organização na vida. Se estavam desorganizada,
ou caótica podem indicar necessidade de arrumar seus pensamentos e prioridades. Expressão de personalidade, brincos grandes chamativos no sonho podem refletir uma personalidade extrovertida, enquanto seus itens pequenos indicam uma natureza menos introspectiva e também convida à valorização das suas qualidades internas. Isso sugere que um período de maior brilho pessoal e oportunidade se aproxime. Porém, cabe você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor, porque cada sonho é pessoal e subjetivo. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus, porque a viúva ouviu o que o profeta tinha dito, o que ela tinha em casa, aquilo que nós temos o suficiente para exercitar a nossa fé, aquilo que o Senhor já tem nos dado, aquele conhecimento que muitas das vezes nós achamos que é insignificante. Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja, abençoa, que o Senhor nos ajude a guardar aquele pequeno conhecimento que o Senhor já tem nos dado e aplicar na nossa vida. Como a viúva, ela fez exatamente o que o profeta tinha dito. Ela exerceu a sua fé através do seu direcionamento. Jesus, nos ajude a olhar para Ti, Senhor. Abençoa a sua igreja, abençoa na área emocional, tirando toda a codependência emocional que nós temos de pessoas, coisas, que a nossa dependência seja somente em Ti, Jesus, porque o Senhor é o que nos preenche do vazio que o homem tanto busca nas coisas externas, e essa busca é interna, é em Ti. Nosso interior está preenchido de Ti, porque é o Senhor que nos satisfaz a nossa alma. Jesus, vai ao encontro de Jesus, aquela pessoa que está na UTI, no hospital, que só abençoa, Senhor, que haja cura, libertação, salvação, que haja arrependimento, que haja transformação, que o Senhor nos ajude a olhar para Ti, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Ti, Jesus Cristo. E nos fortalece, ó Pai, nos dê ânimo, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que estão buscando em Ti por uma direção. Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de perseverança. Fortalece, Jesus, aquele que está sem ânimo. É o que eu te peço, ó Pai. Abençoa Israel, abençoa as nações, que haja cura, prosperidade, salvação, que haja arrependimento, ó Pai. É o que eu te peço, Jesus, porque todas as coisas que o Senhor tem dito vai se cumprir, as suas promessas, a sua palavra que o Senhor envia, ela prosperará naquilo para o qual o Senhor já determinou. Senhor, abençoa, nos ajude a olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória. Amém.